Eu estou aqui com a advogada e contadora, tá? Cláudia Freitas, que vai explicar o que é o Carnê-Leão, a importância e também a obrigatoriedade para profissionais liberais, mas principalmente da saúde. Muito bom dia, Cláudia. Vamos começar logo falando, Cláudia, para quem está em casa, na verdade, o que é o Carnê-Leão? Bem, o Carnê-Leão, ele é diferente do imposto de renda, que é anual. Ele é mensal e obrigatório para pessoas físicas que recebem de outras pessoas físicas. Existe uma diferença, na verdade, entre o Carnê-Leão e o imposto de renda anual? Sim, é um complemento ou outro. Sim. Só que o Carnê-Leão, ele é mensal e obrigatório. Não tem opção. Não é uma coisa que eu posso fazer um ajuste só na época do imposto de renda. Tem que ser feito, escriturado ao livro caixa, para poder deduzir. Por que o Carnê-Leão é importante? Porque eu posso pegar os meus rendimentos que eu recebo de pessoas físicas e deduzir o meu livro caixa, tudo escriturado, certo? Por exemplo, um dentista, ele pode deduzir os insumos, o que ele utiliza, o funcionário, o FGTS, o INSS, as despesas do consultório, mas não pode deduzir investimento, como um ar-condicionado que comprar, uma cadeira de dentista. Nesse caso não entra no Carnê-Leão. Ele não é dedutível. Não é dedutível. Não há despesa dedutível. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. Tem que ter muito critério, analisar direitinho o que é possível ser deduzido e o que não é. E tem que ser documento idôneo, né? Nota fiscal. Se for recibo, tem que ter o comprovante da transferência e tem que estar tudo no nome do profissional. Cláudia, quando você fala do profissional liberal, aí vem a preocupação do Carnê-Leão. Uhum. No caso, se você todo dia tem clientes, né? Se no caso todo dia você atende uma pessoa, ali tudo tem que ser declarado no Carnê-Leão? Diário. É diário. Porque ele é mensal, Sim. Porque a apuração é mensal, mas você tem que escriturar diariamente. Que você recebeu hoje, as suas despesas de hoje, aí no outro dia você vai fazer a mesma coisa. No final, vai estar o imposto a pagar, que pode ser impresso no próprio sistema Carnê-Leão Web, no site da Receita Federal, ou não, vamos supor que não deu a pagar, mas já está escrituradozinho, aí ele passa para o mês seguinte. Entendeu? Vamos supor que ele tenha despesas maiores do que a receita. Esse saldo vai para o mês seguinte. Lembrando que esse saldo ele se encerra em dezembro, ele não passa para o ano seguinte. Então, assim, se eu passo o ano inteiro, eu sou uma profissional liberal, principalmente na saúde. Quando você fala principalmente na saúde, por que chama atenção? Principalmente para dentistas e tem outros profissionais? Dentistas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas que recebem... Trabalham como autônomos. E recebem de pessoas físicas. De pessoas físicas. Por exemplo, a pessoa vai lá no consultório ou, de repente, a pessoa vai lá na casa daquela pessoa, olha aí o Carnê-Leão, né? Isso. Aí você, por exemplo... vai lá e diz assim, olha, não precisa não, não precisa. Não aconselho. Todo o atendimento, todo o serviço tem que ser dado o recibo, identificando o paciente. Uma coisa que tem que ser levado em conta é que, às vezes, o pagante não é o mesmo beneficiário. Por exemplo, você pode chegar no consultório odontológico, você vai pagar para o seu filho é seu dependente. Então, no recibo tem que constar o valor, né, para quem está sendo prestado o serviço e quem está pagando. Estas informações são super valiosas. Podemos dizer que existem profissionais da saúde que não têm nem noção desse Carnê-Leão? Infelizmente existe, porque muitas vezes eles não têm esse conhecimento e nem querem ter, querem se preocupar com outras coisas e deixam algo muito importante na mão de outra pessoa. O correto, lógico, não é saber de tudo, mas pelo menos ter como perguntar, como questionar. Que é o caso do Carnê-Leão, que é muito importante. Inclusive, a gente às vezes comenta, né? Não é que o contador não sabe, o contador sabe de tudo, gente. O profissional dessa área sabe de tudo. Mas tem algo que eu aprendi com o contador e com a contadora, é o seguinte: pesquise, procure saber, não se torne tão dependente do profissional. Você tem que estar por dentro do que você está fazendo no dia a dia. Por quê? Porque esse próprio contador ou contadora tem 1001 pessoas para atender e ele também quer que você fique a par das suas despesas, do que você faz, até porque na vida nem tudo é para sempre, né? E é bom esse profissional liberal, esse profissional dentista, né? Esse fisioterapeuta, esse profissional que está aí nas áreas liberais, que ele fique atento, né? Exatamente. Até para você questionar, você precisa saber um pouco, né? Porque você não questiona aquilo que você desconhece.
E o carnê-leão, ele é feito no decorrer do ano todo. Quando chega o ano seguinte, que você vai fazer realmente o ajuste, aí você pode colocar as despesas que não coube no carnê-leão, por exemplo, colégio. Colégio dos seus dependentes. Você não pode colocar no carnê-leão. Carnê-leão é só para as despesas dedutíveis para você trabalhar. O que vai constar naquele mês para o seu consultório trabalhar. Despesas de água, de luz, de aluguel, despesa com folha de pagamento, mas o colégio da criança não entra. Aí ele vai fazer esse ajuste só na época do imposto de renda. Ele traz o carnê-leão. Aí vem a diferença. O carnê-leão é para o seu trabalho. E o imposto de renda são outras despesas. Outras despesas que não cabem no carnê-leão. Mas o carnê-leão vai constar. Ele faz parte da declaração de imposto de renda. E Cláudia, podemos dizer que hoje, dentro do estado do Piauí, se você ver a olhos bem grandes, ou vai perceber que tem muita gente que não tem nem noção que está com problema gigantesco? Infelizmente, tem pessoas que desconhecem completamente. Acha que é só jogar as despesas e as receitas e tudo no final do ano, no início do outro ano, né? E não é assim. É o ano inteiro, você vai trabalhar, porque a Receita Federal te dá o benefício do desconto, você pegar aquilo que é dedutível para você pagar menos imposto. Mas também você tem que ficar atento que nem tudo pode ser descontado. E as pessoas vão colocando, porque desconhecem, né? E não escritura, só joga lá os valores. Digamos que eu seja cliente e aí eu pedi um recibo, né? E essa pessoa não me deu um recibo, mas eu posso trazer problema para essa pessoa? Como é que funciona relacionado a isso? Na verdade, independente de você pedir ou não, Sim. esse recibo tem que ser confeccionado, tem que ser feito. Para que não haja o quê? O médico ou o dentista diz, ela não pediu, então ela não vai precisar. Mas quando chega a época de ajustar, como a declaração do carnê-leão, ela é mensal, se ele não lançar e só for esperar quando você pedir, ele vai fazer retroativo. Aí esse retroativo pode custar juros, multas, correções, porque isso é mensal. E pode ser uma bola de neve gigantesca? Sim, com certeza. Quando o problema vier, já está com muito tempo. Porque a Receita Federal ela tem 5 anos. 5 anos. 5 anos para poder lhe fiscalizar. Então tem muitas pessoas que acham que, coloca bem aí uma renda aí para mim, que não tem como comprovar, porque é autônomo, coloca aí uma renda aí para mim e para não pagar imposto de renda. Você pode até não pagar imposto de renda, mas a Receita Federal vai te chamar para saber cadê aquele INSS dessa renda. Porque a renda, quando você tem renda, seja ela de pessoa física, você é obrigado a contribuir para o INSS. Então é uma coisa que puxa a outra, entendeu? Muito bom. O livro caixa é obrigatório? Com certeza, absoluto. Porque o livro caixa vai te dar o benefício do desconto. Então, ele tem que ser escriturado. Ele não pode ser só somado e colocado lá o valor. Não, ele tem que ser escriturado, com ordem cronológica, tudo direitinho. Porque isso vai auxiliar no valor final do teu imposto. Isso é feito pelo contador? Sim. Então, chama a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora. Presta atenção. O livro caixa é obrigatório. Então, você que trabalha achando que está tudo muito bem, está tudo muito bom, você pode ter problema no futuro. Verdade. São 5 anos para que isso venha acontecer. Digamos que você já não esteja mais com aquele contador, né? Tudo isso tem que ser observado, né? Tudo. Você tem que ficar atento a toda a movimentação da tua vida financeira, no caso, recebimentos, despesas e pagamento de imposto, o ano inteiro. Na época do imposto de renda, você vai fazer só os ajustes que não coube naquele momento, que é o do carnê-leão. E pode ser feito, na verdade, o retroativo? Pode ser feito o retroativo antes de fazer o imposto de renda. Por exemplo, nós estamos em fevereiro, eu posso Sim. fazer o retroativo do ano de 2021. Só que se tiver imposto a pagar, vai ser corrigido. Porque ele é obrigatório e mensal. Então, vamos chamar mais atenção. Carnê-leão, como é que a pessoa encontra esse carnê-leão? Ele entra no site da Receita Federal, numa página. Ele geralmente tem um código que ele pode gerar, um código para ter acesso à página da Receita Federal, ou o certificado digital. Lá ele procura o carnê-leão. No carnê-leão, ele pode fazer os lançamentos mensal, tanto dos recebimentos como das despesas. E no final, vai ter imposto a pagar ou não. E assim, gente, todo contador que trabalha de forma muito séria, a gente sabe que tem grandes profissionais e a gente respeita também, tá aí ajudando você. Mas muitas vezes você também não está se ajudando.
Então é importante que você se informe, é importante que você vá atrás para conhecer mais, saber o que existe nesse mundo, né, dos impostos aí. E tem muita gente trabalhando de forma liberal, né? Tem. A maioria hoje, principalmente depois da pandemia, eles migraram mais para a área liberal. Então tem que ficar muito atento com a Receita Federal, porque a fiscalização ela está cada vez mais efetiva, né? Agora uma curiosidade. Caso eu não valorize a questão do carnê-leão, eu posso perder o quê? Bem, se você for chamado na fiscalização, for notificado, e, por exemplo, você fez de forma errada, o fiscal geralmente ele desconsidera as suas despesas, desconsidera tudo, só vai considerar os teus recebimentos e vai aplicar a multa, ele pode chegar até 75% do valor. Isso pode trazer danos materiais, né? Gigantesco. Porque você vai ter que ou parcelar, ou se você não parcelar, não negociar, isso pode ter bens penhorados, isso tudo depende do decorrer da fiscalização, mas geralmente as pessoas negociam. É importante trabalhar de forma séria, justa, consciente. Mais tranquilo, é mais tranquilo. Podemos dizer que a população não esteja tão bem informada e precisa se informar mais. Com certeza. Precisa procurar um profissional, não só na época do imposto de renda, mas tentar obter informações no decorrer do ano. Por exemplo, tem muita gente que espera o mês do imposto de renda. Se possível for, comece a fazer a partir de agora. Você acredita que tem gente que procura no último dia de entrega? Brasileiro, hein? Vamos tentar antecipar, já separar a documentação. Quem está fazendo carnê-leão desde o ano passado está tranquilo, só vai fazer os pequenos ajustes, né, que não cabe ao carnê-leão. Mas para quem vai começar agora, já começa logo separando a documentação, porque dá trabalho, é algo muito sério, é o seu Por CPF. Isso que acaba dando tantos erros, né? Tudo feito de última hora. Isso, e o CPF, é seu CPF que está em jogo, né? Você não vai pular de paraquedas e entregar o seu paraquedas para outra pessoa dobrar. Então, Sim. Você tem que ter segurança, tem que procurar um profissional competente para lhe auxiliar. Ei, Cláudia, faltou alguma dica, alguma informação? Eu sempre cobro, porque às vezes a gente faz as perguntas, mas falta alguma coisa para a gente informar quem está em casa. Na verdade, esse assunto é muito amplo. Sim. Conversamos, só pontuamos alguns detalhes. Então, é procurar um profissional, se inteirar do que realmente tem que ser feito e procurar trabalhar correto para que não chegue nas garras do leão. E chamar a atenção de quem trabalha com saúde, né? Com certeza. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua presença. Foi um prazer. Vanusa, eu queria mais informações. O que eu faço, Vanusa? Basta só você entrar em contato com a advogada e contadora Cláudia Freitas ou buscar um contador da sua confiança. Busque saber. Leve mais informações para pessoas que você conhece. De repente, a pessoa pode estar sendo prejudicada sem saber. Cláudia, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você através do Instagram? Isso, é Cláudia Freitas, _ADV. Obrigada, tá, Cláudia? Você sempre trazendo dicas importantes para a gente.